Senhoras e senhores, bem-vindos. Começa agora o terceiro episódio da Batalha dos Instaladores Pro, segunda edição. Roda a vinheta. Fique agora por dentro do que aconteceu no último episódio, o episódio número 2 de ambientação. Curte aí. No último episódio vocês puderam ver a entrega dos materiais, a entrega dos projetos, o local e a preparação dos competidores para o projeto. Então eles tiveram ali um tempo de 1h30 para a conferência e operação e alinhamento do que será feito nas próximas etapas de montagem da prova. Senhores, vamos lá. Agora, iremos iniciar e liberar para vocês o primeiro bloco de 3 horas da etapa de infraestrutura. Então vocês vão poder começar a partir de montagem, furação, manipulação dos materiais. Já já eu vou perguntar para cada um de vocês quais foram os materiais que vocês sentiram falta para ver se é válido ou não. E aí nós vamos providenciar o que estiver faltando para vocês, beleza? Então agora o Alex vai liberar um bloco de 3 horas sem parar, beleza? Dúvidas que surjam, estaremos aqui e foco 100% na prova, porque o cronômetro não para. Então vamos lá. Renan, preparado? Preparado. Jonatas? Positivo. Humberto? Carlos? Preparado. Senhores, está liberado o primeiro bloco de 3 horas da etapa de infraestrutura. Bom trabalho. Bem, senhores, como vocês sabem, o sistema de detecção e alarme de incêndio, o SDAI, possui uma norma específica para sua instalação, manutenção e projeto, que é a norma NBR 17240. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão vendo dentro da montagem do projeto, existe um padrão. E aqui nós vamos trazer para vocês alguns detalhes importantes na hora de fazer o seu trabalho e o seu projeto. Como vocês sabem, um dos itens dessa norma especifica que os eletrodutos do sistema de SDAI precisa ser exclusivo e dedicado, ou seja, não pode ser uma infraestrutura que vai ser utilizada para outros circuitos e sistemas. Ou seja, não podemos passar rede elétrica com a rede do SDAI. E um outro ponto é que a infra precisa ser preferencialmente metálica para a proteção física e eletromagnética dos condutores. É claro que o cabo também precisa ser blindado, shieldado, com malha e dreno. Mais um ponto em relação à infraestrutura é a alimentação daquela infra. Não pode ser superior a 24 volts. Então, se tem a infra de detecção de alarme de incêndio com um cabo específico que é de 24 volts, superior a essa tensão tem que ser feita uma outra infra, não pode estar junto, beleza? Outro ponto relacionado à infra é que se ela for de outra cor, sendo ela preta ou ela galvanizado, em um período de 3 metros é necessário ter uma marcação de 2 centímetros de cor vermelha para identificar que aquela infra é exclusiva de detecção de alarme de incêndio. Então, se você tem um eletroduto de 3 metros, obrigatoriamente, naquele meio, você tem que fazer uma marcação de 2 centímetros de cor vermelha para identificar que aquela infra é de detecção de alarme de incêndio.
Um outro ponto que tem que se observar durante os processos de instalações do alarme de incêndio é com relação aos circuitos em classe A. A norma determina que tem que ter um espaçamento mínimo com relação à distância do eletroduto de saída do cabo da central com o eletroduto de retorno, tá? No caso dessa distância na vertical, tem que ser de pelo menos 30 centímetros e no caso aí da horizontal, pelo menos 1,20 m. E um último detalhe importante com relação à parte de infraestrutura do alarme de incêndio é com relação à localização. Se ela estiver instalada, por exemplo, em áreas expostas a intempéries, chuva, sol, variação climática ali, por exemplo, você precisa necessariamente trabalhar com dispositivos que tenham o índice de proteção adequado àquele local onde ele está instalado. Então, todos os eletrodutos instalados em parte externa, ou todos os componentes de uma infraestrutura instaladas ao tempo, precisam ter esse cuidado e essa atenção para que a sua instalação não tenha nenhum tipo de problema. Agora, então, que nós já passamos para vocês algumas orientações importantes com relação à infraestrutura do sistema de detecção de alarme de incêndio, vamos voltar para a batalha. Pessoal, já começamos aqui, então liberamos a etapa de montagem e dá para ver que os candidatos já estão a 1000. No box 1 temos o Renan. E Eliel, fala pra gente, como que o Renan começou? Então, o que dá pra ver é que o Renan começou a demarcar todo o grid, que seria o quê? Marcar de forma de linhas. Tá medindo, tá marcando agora. É um jeito de instalação inicial que eu creio que ele vai ganhar um tempo posteriormente, que ele já tá marcando tudo. Já o Jonatas, que está aqui no box 2, começou um pouquinho diferente. Ele primeiro está preparando as caixinhas, colocando os tampões plásticos e os uniduts. E agora ele está preparando tudo, vendo os pontos no projeto para ver em que lugar que isso vai. E primeiro ele vai preparar todas as caixinhas para depois começar a riscar o box. Já o Beto, ele começou a fazer a marcação, começando na parte inferior. Ele também está usando o nível a laser. Se você analisar, ele tem uma pequena marcação já no nível a laser. E agora ele está fazendo análise de projeto para verificar pontos de instalação em relação à marcação dele também. Já o competidor Carlos, que está no box número 4, dá para ver que ele já começou até a fixar as pastilhas dupla face e as caixinhas. Ele está utilizando tanto o nível a laser, quanto aparentemente uma linha giz e o próprio nível. Então assim, ele já está preparando uma caixinha, já fixa, prepara outra, já fixa. Dá para ver que cada um dos 4 competidores começou de uma forma diferente. Isso é muito legal e curioso. Vamos ver quem vai se sair melhor. Pessoal, como vocês podem analisar, o Carlos, ele não tá usando luva. A prova já começou, tem mais ou menos 15 minutos de prova. Ele é um dos competidores que não tá usando luva e o EPI é item obrigatório para a instalação do sistema de detecção de alarme de incêndio na prova que vocês estão vendo adiante. Os competidores completam agora a sua primeira 1 hora de prova. E agora, Alex, vamos dar uma olhadinha em como é que eles estão, como é que tá o andamento.
Será que todos estão no mesmo nível? Será que não? Então, Alex, fala pra gente, como é que tá o nosso competidor Renan, do box número 1? A primeira coisa que ele fez inicialmente foi basicamente replicar todas as demarcações de medida do projeto na parede do box. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que o box está totalmente quadriculado, totalmente desenhado para facilitar todo o processo de fixação. Posterior a isso, o que ele fez? Ele já começou a montar todas as caixinhas tipo condulet, já fixando também com os uniducts ali tudo certinho, fazendo todas as conexões dos conectores ali tudo certinho, para poder deixar tudo preparado para fixação. E já começou também esse processo de fixação. Se você observar, já tem algumas cápsulas ali fixadas, mas agora com toda a parede demarcada, possivelmente esse processo dele vai ficar mais fácil, a evolução vai ser mais rápida. Já o competidor Jonatas, do box número 2, começou a prova um pouquinho diferente. A estratégia dele é utilizar o nível a laser com o tripé na bancada, e ele vai fazendo ponto por ponto do projeto, fazendo a fixação da caixinha, o corte do eletroduto e a montagem. Então ele não vai por etapas, ele vai ponto a ponto da parede, montando de forma total e completa a infraestrutura. E agora então a gente vai conferir um pouquinho da evolução do Beto. Dá uma olhada só. O Beto, diferentemente dos outros ali, isso aqui é bem legal pra gente confirmar aquilo que a gente já tinha falado, que cada um vai ter o seu processo, isso é muito individual em todo o processo de instalação aqui. O Beto, por exemplo, o que ele fez? Ele já foi demarcando o ponto específico de furação de cada presilha, de cada abraçadeira, no caso, e de cada caixinha 4x2 ali do condulete. Então agora ele já começou a fixar, no caso, as abraçadeiras ali, e depois já começou a travar também ali os conectores. Então agora, a partir de agora, na verdade, com toda a parede já demarcada, para ele ficar mais fácil também fazer o processo de fixação, e a evolução também deve ser mais rápida. Já o competidor Carlos, do box número 4, está bem adiantado, por ser apenas 1 hora de prova, ele já conseguiu fixar as pastilhas, colocar as caixinhas, já fixou os 2 quadros da parede da esquerda e já está até colocando a contator e os disjuntores. Então, acho que ele está com um nível bem legal, está conseguindo fazer uma boa gestão, está indo por processos da primeira parede, depois tem a segunda, também está utilizando o nível a laser, então está com um processo de um desempenho bem legal. Estamos agora então com 90 minutos, 1h30 de prova, exatamente no meio da prova, e fizemos uma pausa estratégica para poder entender um pouquinho dos nossos competidores, como é que está o avanço e como que eles estão se sentindo no meio dessa primeira prova. Carlos, e aí, depois de 1h30 de prova, como é que você está vendo a sua evolução aí dentro? Ainda tá bem sofrida, né? Tem muita ajuste que tem que se fazer ao longo do caminho ali, até porque, como na obra, como na vida real, tem alguns materiais que o pessoal manda diferente do fabricante que você pediu, da marca que você pediu, então você meio que tem que se adequar ao projeto com o que você tem em mão ali para sair a execução. Então isso meio que atrapalha um pouco, tem que parar, fazer cálculo, administrar o tempo, mas eu acho que eu tô indo bem, né? Não tá tão mal assim, e tô correndo aí para finalizar o quanto antes. A minha evolução, eu não evolui muito, porque eu comecei uma estratégia de tentar demarcar tudo aqui, só que acabei depois querer colocar as abraçadeiras logo, que eu vi que ia comer muito tempo, aí eu tentei mudar outra estratégia, porque a do começo não deu certo. Eu vou tentar recompensar de outro jeito agora. E eu garrei agora ali na outra estratégia que não ia dar certo, que eu vi. Mas vai dar certo. Eu acredito que tá andando bem o desenvolvimento. Na verdade é o que eu faço dia a dia mesmo. Preferi já ir traçando laser, já ir montando. Pelo menos eu consigo trabalhar de uma forma um pouco mais organizada e mais limpa também. Mas eu acredito que estou bem avançado, não estou tão atrasado não. E vamos para cima. Me enrolei um pouco no grid, mais do que eu esperava. E agora estou tentando ganhar tempo fazendo os eletrodutos já para
para começar a alinhar ali as caixas e ver se eu consigo pegar o pessoal já saiu na minha frente já. Então aqui, ó, temos o detector de temperatura linear, certo? Aqui, inicialmente, dele tem 2 prensa-cabos que descem, porque ele tem 3. Se você pegar ele daí e olhar, ele tem 3. 2 deles viram para baixo porque um é os 2 cabos do contato seco do NA do módulo, que tá aqui, que vai sair daqui, 2 fiozinhos singelo, e vai vir para cá e vai sair de um prensa-cabo e vai entrar aqui. O outro não precisa, lembra? Por quê? Porque a fonte não vai aqui. A fonte vai aqui fora, ou aqui em cima, ou aqui dentro. Bem, já concluímos o primeiro bloco de 3 horas da nossa prova. Fizemos um break, agora vamos retomar com os competidores. Mas antes, nossa equipe vai fazer um bate-papo com eles para entender as dúvidas e o plano de ação para o próximo bloco de 3 horas. Fala pra gente, quais são as suas dúvidas, quais são os seus próximos passos, como que a gente pode te ajudar com dicas e dúvidas aí? Bom, a questão de dúvidas, eu acredito que nesse momento agora eu não tô com algumas dúvidas pertinentes, né? Como é que eu vou seguir agora? Eu vou terminar de fechar essa parede principal da parte de prevenção, né, do sistema SDI, colocar os detectores aqui na parte superior, fazer a parte do detector termo aqui para a nova parede e finalizar a parte de alimentação do sistema. Então eu acredito que nesse bloco agora é o que eu vou fazer, né? Vou seguir os alinhamentos aqui do raciocínio de como eu comecei mesmo e fazer essa parte agora, fazer a alimentação principal e finalizar essa parte de SDI. Para você poder trazer para a gente mais ou menos a sua visão do que aconteceu, que eu acho que é legal também para a galera poder entender. Você estava com uma estratégia legal, você tinha demarcado todo já o box, estava tudo certinho, e aí você estava fixando as caixinhas e do nada você parou, você travou e mudou e começou a querer cortar eletroduto, mudou de estratégia. O que aconteceu? Então, Alex, realmente o meu planejamento era justamente esse, era fazer o grid igual eu fiz, né, demarcar todos os espaços já e depois começar a colocar. Como eu já tinha feito toda a parte de instalação de uniduct e tampas, né, nos conduletes, então já estava tudo meio que alinhado. Eu comecei a colocar eles na parede, né, comecei a fixar e eu comecei a me perder entre caixinha e caixinha, por conta das linhas, né? Daí eu falei, cara, eu acho que é melhor eu começar a colocar a questão do eletroduto. No colocar o eletroduto, eu falei, cara, se eu não colocar a abraçadeira, depois eu vou me enrolar de novo. Daí eu já coloquei e já fui fazendo, vou fazer como que é no dia a dia, né? Que no dia a dia, realmente, a gente coloca pelo menos as partes de braçadeira, caixa, vem colocando a infra. Então eu tentei trazer da mesma maneira. O que dificulta um pouco é o tamanho do espaço, né? Então é muito curto.
o espaço de uma caixinha para outra. Então acaba que isso tira uma caixinha, põe outra e tal. Mas aí eu mudei de ideia justamente por isso. Eu comecei a me enrolar. Na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou perder muito tempo com isso. E aí eu mudei e gostei dessa ideia. Então comecei a fazer já puxando para os eletrodutos, já puxando para a infra, já levando, já vendo acontecer. Porque daí que você vendo acontecer parece que você está desandando. Né? Colocando só as caixinhas, eu falei, cara, tô muito perdido, tô muito parado. Né? Não tava vendo nada de vermelho, comecei a ficar assustado. Falei, vou começar a colocar esse eletroduto logo para mim começar a ver, né? Começar a ver para ver a que ponto que eu estava. Se ele está alinhado do que ele pode não fazer se você cometer algum erro agora. E também o que fazer. Você falou que vai ter alguma... só na hora da instalação pode pintar alguma coisa, né? Na hora de fazer a montagem, principalmente da eletrocalha. Mas e se errar? Você já tem a estratégia do que fazer se errar? A eletrocalha é um ponto bem crucial para mim, porque não é o meu forte. Realmente não é uma coisa que eu trabalho no meu dia a dia. Meu foco é mais na parte de infra, né? Então eu já deixei ela por último justamente para me tentar aproveitar esse tempo. E se eu errar, eu tenho um tempo de refazer, né? Então assim, se der errado, meu amigo, eu vou ter que dar uma pedalada para ver o que eu vou fazer, né? A princípio não vai dar. Eu espero que não dê, eu tô confiante nessa parte. Jonatas, depois desse primeiro bloco de 3 horas, como é que tá a expectativa, o plano de ação? Tem dúvidas? Tem alguma questão que você quer ver com os nossos técnicos aqui? A expectativa tá boa, eu acredito que eu tô conseguindo seguir o planejamento desde o início. Fiz de cima para baixo e agora só vou fixar a central aqui e já vou partir para essa outra parede, deixando essa parede aqui já livre, já acabada, partindo para a próxima. Teve alguma dificuldade, por exemplo, na parte do alinhamento, que você alinhou, você usou, no caso, sua treina laser ali, o seu nível laser, né? Colocou o nível laser, deixou tudo certinho, só que você mesmo assim, mesmo com o nível laser, você tava meio que não sabendo se você fixava ou não, se olhava, você tava titubeando, digamos assim, na hora da execução. É que a dificuldade maior foi com o movimento do laser por causa da fixação do lugar, então a linha sempre estava variando. Então aí eu tive que posicionar ele numa posição onde que ele ficasse 100% fixo para mim poder acompanhar o alinhamento dele. Na bancada, no caso? Isso, na bancada. E como no projeto as abraçadeiras são as partes menores e eu estava focando nas caixinhas, eu acabei esquecendo uma abraçadeira e precisei tirar uma caixinha para poder fixar a abraçadeira e fixar a caixinha novamente. Foi aí que eu perdi uns 15 minutinhos mais ou menos. Nessa próxima hora agora, tem algum ponto, eu sei que você vai ter um tempo para poder planejar agora, mas se errar, já tem estratégia para poder fazer acerto? Se você olhou de fato o projeto que você tem e a instalação, se o físico está batendo com o projeto? Geralmente eu sempre tenho plano A, B e C ou até D, dependendo da empresa, dependendo da situação, até Z. Então é que nem a questão aqui das entradas. Eu sei que aqui esse tubo tem que ficar 100% alinhado. E vai ter um segundo aqui que provavelmente não vai bater a medida com o projeto. Só que ele vai ser um pedaço de tubo que vai estar meio isolado aqui no canto. Não vai dar um impacto visual e nem uma diferença tão grande em medida também. Por isso que eu sempre crio uma estratégia. O plano A era seguir as medidas 100%. E já vi que não vai dar certo. Segui o plano B. Se esse plano B também não der certo, aí a gente vai ter que adaptar a curva, colocar uma caixinha no lugar da curva, ter que fazer algum outro tipo de adaptação, que eu acredito que não é o momento. Senhor Humberto, acabamos de encerrar o primeiro bloco de 3 horas. Qual que é o seu plano de ação? Quais são as dúvidas? Quais são os pontos críticos? Como que a nossa equipe pode te ajudar nesses próximos passos? A minha parte agora que eu vou focar nessa próxima etapa é terminar a parte de detecção primeiro, para depois voltar para finalizar onde eu tinha começado. Então, eu finalizo uma parte e foco em outra, senão eu vou ficar aqui. E a minha dúvida mais é depois sobre a parte da eletrocalha, que eu vou deixar um pouquinho por último, então. Tá bom, entendi. Beto, sim, ó, primeiro, deu pra ver que você ficou nervoso na hora, você olhou, você tava bem, você tava marcando tudo bem e tal, mas aí depois que você começou a olhar no projeto, acho que você estava até, por conta do nervosismo, você esquecia a medida que você tirava aqui, que você ia lá e media, você voltava e contava de novo a mesma coisa, ia lá e media de novo. Então você fez isso várias vezes para poder acertar o mesmo alinhamento. Aí chegou uma hora que não estava batendo, que foi a hora que você estava tentando centralizar aqui. Eu vi que você travou e desistiu e saiu pro outro lado. Cara, calma. Primeira coisa que você tem que ter é calma. Independente do processo que você falou, por exemplo, de foco, tenta se acalmar, porque a prova é aquilo que você faz no dia a dia. Eu sei que aqui é um pouco mais difícil, porque a gente tem câmera, tem gente do lado, você começa a ouvir o competidor do lado, cortando, fazendo, trabalhando e tal, e você acaba achando que o processo está muito mais rápido e você está muito para trás.
Então você acalma, e a minha dica é basicamente essa. É só você acalmar e seguir a sua linha de raciocínio. Beleza, você mudou agora, não vai começar pela parte do comando, você vai direto na parte do alarme de incêndio? Beleza, foca no alarme de incêndio, vai devagar, terminou. Beleza, agora eu vou terminar aquilo que eu comecei, volta pra cá e alinha. Só tem que ter calma. Algum ponto, Eliel, que você gostaria de trazer pro Beto? Tanto eu quanto o Gabriel, na batalha anterior, a gente também usa a mesma estratégia, que é pegar todos os coletes, já colocar o redute, já deixar fixado. Ah, eu vou usar um com 4 saídas. Você já monta tudo, parafuso, deixa os 2 furinhos certinho, você já ganha tempo. Porque ali, né, você vai ter que fazer um por um agora. Aí você acaba perdendo tempo. Então você quer deixar tudo já montado, que você vai estar utilizando. E aí você consegue ter mais ou menos um alinhamento na sua bancada para não ficar com tanta coisa. Então eu percebi que às vezes você vinha aqui... Se atrapalhava, né? Vinha aqui no chão, caçava o negócio, aí voltava de novo, você perdeu, entendeu? Então você perdeu muito tempo isso também. Carlos, como que nós podemos te ajudar com dúvidas aí? Ah, cara, a minha dúvida maior meio que ela teve que ser sanada ao meio do percurso, né? Porque como eu fui primeiro para a parte de elétrica, meio que eu dei o caminho pros caras, porque eu que fui falando, a caixinha não baixa no projeto, a caixinha daqui e tal, isso, o que é que faz, como é que muda. Então, pra mim foi muito complicado, porque eu tive que ficar chamando toda hora pra poder tirar dúvida, e os caras agora tá mastigado. Tá mastigado. Então, tipo, vou decorrer aí, a minha intenção agora é marcar tudo, né? A abraçadeira aqui, querendo ou não, agiliza um pouco. Agora é demarcar e tentar correr atrás aí pra tentar igualar alguma coisa com os outros competidores também. Eu vi que o Carlos ficou bastante preocupado com relação a essa questão de, primeiro, pontuação, e segundo, com relação a essa questão dele ter sido o primeiro a ter encontrado, ou ter verificado essas inconsistências assim, com relação ao produto entregue com aquilo que estava no projeto. Essa era exatamente uma das ideias da ambientação. Então vocês poderiam entender, recebi uma caixa de tanto por tanto, e no projeto de tanto por tanto, então eu preciso fazer essa adequação. Mas não tem problema, você conseguiu fazer a instalação aqui, tá tudo certo, a caixa veio pra cá, na hora de fixar, você chamou na hora de a gente poder ver ali e tal, você trouxe pra cá e tal, então você conseguiu fixar, tá tudo certo. A outra você também já acertou, você estava com dúvida com relação à parte de cima, achando que ia subir um pouco a medida das outras caixas. Eu falei, não, calma, tira um pouco do eletroduto ali ou do tamanho do cabo que vai ficar pra cima, que não tem problema, que aí você já consegue resolver. E, cara, tenta não se preocupar com isso agora, tá? Esse é um processo que depois, quando tudo estiver pronto, no último dia da competição... Maravilha. Eliel, algum ponto que você enxergou, que você gostaria de trazer pro Carlos? Não, até aqui tudo bom, entendeu? Mas jeito de instalação do padrão dele bem legal. Bem legal, que a gente tinha bem rápido. A prova da parede esquerda já tá praticamente 85%, quase 90% concluída, só falta a parte da infra aqui de baixo, com a caixinha, o duto que sobe, a curvinha ali. Bem, aqui nós temos um ponto crítico no projeto, nenhum deles ainda montou essa área, e nós temos uma proximidade muito grande entre a curva e a quina do box. E aqui, perfeito. Então a gente vai retirar essa curva metálica rígida e a gente vai colocar uma luva reta para poder fazer a emenda com o corrugado aqui e não nesse ponto. Perfeito. Beleza? Então é só explicar para eles que a curva não vai mais ser necessária e que o corrugado tem que vir até essa região aqui. Senhores, seguinte, antes da gente começar agora o segundo bloco de horas, no caso, o segundo período, digamos assim, da execução da infra, a gente tem que passar para vocês essa alteração básica no projeto. Todos nós sabemos que na parte superior da central tem o acesso ali de 2 tubulações. A tubulação do alarme de incêndio, que é uma tubulação específica, e a tubulação de alimentação principal, que também é uma outra tubulação específica, tá? Todos vocês devem alinhar e usar como base a tubulação do alarme de incêndio, beleza? Quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que a central ela é um pouco mais larga do que a existente no projeto e ela vai meio que jogar para a esquerda toda essa parte de entrada da alimentação principal. Então aqui o que a gente vai fazer para facilitar o processo? Porque se vocês utilizarem essa curva aqui, vocês vão ter problema na hora de vocês usarem o corrugado ali, o CL Tube, para poder fazer a curva. Então o que a gente vai fazer? A gente alterou essa parte. Então vocês não vão mais usar essa curva aqui na altura de 1,80. Usando a parte superior como referência, vocês vão colocar aqui um unidute reto, beleza? E na parte de cima, e toda essa curva já vai ser feito diretamente com o CL Tube. Deu para entender, galera? Para depois a gente já encerrar essa parte por agora e depois seguir para a segunda etapa. Perfeito? 3, 2, 1, vamos lá! Começou!
senhores, já se passaram exatos 52 minutos. Falta pouco tempo para a gente acabar essa próxima etapa agora da infraestrutura e a gente vai entender o que está acontecendo agora em cada um dos boxes, tá? Primeiro o Renan, que ele está fazendo a parte da eletrocária, ele já terminou a parte do GSI e agora ele está indo para a parte aqui do comando de bomba, tá bom? Ele está fazendo toda a parte que é mais crítica para algumas pessoas, ele mesmo já falou que não é a praia dele ali, que é a parte de trabalhar com a eletrocária, que ele vai ter que exportar, mas ele está ali trabalhar com ela em um específico, tá bom? Seguindo, a gente vai ter o Jonathan aqui, que ele também já terminou a parte de cidade dele e já está executando aqui o início da alimentação principal ali da central, já deu uma adiantada boa também, está seguindo com o processo de instalação. Agora, vamos olhar aqui um pouquinho para como está o avanço do Beto, sabe? Ele já adiantou bastante também a parte do alarme de incêndio e agora ele está já fazendo a parte de fixação ali dos últimos componentes do lado direito também do sistema de detecção de alarme de incêndio. E agora aqui com o Carlos, a gente vai verificar que já está com toda a parede esquerda aqui, que é toda a parte de comando de bomba, já basicamente pronto, para aí já tá partindo com a infra do alarme de incêndio ali, para começar a executar a parede da cidade. Galera, tá todo mundo meio que páreo a páreo, tá? O processo tá muito disputado e assim, ainda tá cedo para dizer se tem alguém mais à frente, alguém atrás, cada um tá usando a sua tática, o seu processo, a sua estratégia e mais à frente a gente vai ter certeza de qual deu certo ou não. Vamos acompanhar. 4, 3, 2, 1. Parou, senhor. Acabamos de encerrar o bloco de 6 horas da etapa de infraestrutura. Surpreendentemente, tivemos 2 competidores que conseguiram terminar a prova na etapa dentro do tempo previsto. Outros 2 ainda não. Agora o Eliel vai mostrar para vocês quem são os competidores e o que falta e o que foi concluído. Legal? Vamos dar uma olhadinha lá. Então, o Renan, ele já concluiu a prova dele. Faltou colocar o disjuntor, para ver ali que ele não colocou, e nem a contatora. Mas os demais, tudo certinho, tudo instalado, fixado, fez a limpeza, tudo certinho. Agora já no box do Jonatas, faltou contatora também. Quadro de disjuntor ele colocou, mas faltou o disjuntor. Então, faltou também colocar as outras presilhas para colocar o cabo da luminária de emergência também. Então, faltou alguns detalhezinhos. Também o box tá limpo, 100% organizado, top. Já no box do Beto também fez a parte de SDI. Já na parte de comando de infra, faltou algumas coisinhas também. A parte de estrutura ele deixou fazer. Quadro também, disjuntor, faltou. Tomada da luminária de emergência também. Então dá pra ver que ele faltou alguns detalhezinhos um pouco mais do que os outros. Mas os demais ficou bom. Esqueceu também de colocar as tampazinhas nos condoletes também. Pode ser que ele demore um pouquinho mais depois para fixar. Carlos concluiu a prova dele. Fixação também, colocou disjuntor. Contatora também colocou. Fazendo só a garibada, o talentozinho de fazer a limpeza. Mas concluiu a prova dele. Todas as caixinhas dá pra ver que tá com a tampa também, tudo bem ali. Algumas faltou. Mas concluiu a prova acho que um tempo aí também. Acabamos de encerrar o episódio número 3 de infraestrutura. Agora, no próximo episódio, a parte de fiação, cabeamento e conexão. Fique por dentro do que vem por aí. Curte, se inscreve e compartilha. Tamo junto.